Boa noite, gente. Todo mundo animado para falar sobre sexo? Ué, é isso que a gente está fazendo aqui, não é? Desde terça-feira. Irmãos, lembram que no primeiro dia, na terça-noite, quem é que estava aqui terça-feira à noite? Deixa eu ver. Uma maioria estava aqui. Nós falamos sobre as heranças que nós recebemos, que ajudam a construir a nossa visão sobre sexualidade, não é? E falamos sobre estas heranças. E ontem à noite, nós trabalhamos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você se lembra desse texto? Eu disse ontem, irmãos, que Deus quer, segundo a sua palavra, a nossa santificação. Então, nós temos que entender que temos um dono. O nosso corpo tem dono. Nós temos corpo fechado. O nosso corpo é fechado para o Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem uma grande responsabilidade de manter o seu corpo em honra e sem mácula, como diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós não podemos, irmãos, ignorar isso e saber que tudo que nós fizermos de errado com os nossos corpos, nós temos, meus irmãos, que arcar com todas as consequências. Há uma grande responsabilidade da sua vida com o seu corpo, né? E há consequências da vida sexual. O único lugar autorizado para a vida sexual de uma pessoa é dentro do casamento, segundo a palavra de Deus. Não há autorização para a vivência sexual fora do casamento. É proibido defraudar. Quer dizer, nós aprendemos ontem que eu não posso provocar no outro, né? Olha só a foto desse rapazinho com lápis na boca. Eu tenho dúvidas sobre esse rapaz, né? Estou preocupado com ele. Mas nós não podemos provocar no outro desejo que nós não temos autorização para cumprir. Defraudar é isso. É quando você provoca desejos no outro que ele não pode cumprir. E outra coisa importante, a gente aprendeu ontem também, no versículo 8 de 1 Tessalonicenses 4, que Deus não está passivo ao que a gente faz com o nosso corpo. Deus não está passivo em relação à sexualidade que você vive. Deus sabe exatamente o que você está fazendo, e o texto fala de que quem rejeita a orientação de Deus, quem rejeita a orientação da sua palavra, rejeita ao próprio Senhor. Mas hoje, irmãos, eu quero tratar com os irmãos sobre um tema dentro da sexualidade que é muito interessante e tem uma linha muito tênue, um limiar muito fino, que é a diferenciação daquilo que é amor e daquilo que é paixão na vida da gente. Quero usar um texto da palavra, irmãos, abram suas Bíblias, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler uma história muito interessante, que está aqui, a história de um incesto entre dois irmãos. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. E tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Agora preste atenção nos termos que estão sendo usados no texto. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma.
Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. Ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, finge-te de doente, e quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amon, fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amon teu irmão e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amon seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, e fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amon: fazei tirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, os levou a Amon seu irmão à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um louco de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Amon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é essa injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora ela e fecha a porta. Que o Senhor nos abençoe. Chocante, hein? Chocante. Chocante. Não é chocante? Gente, essa passagem é tão rica. Atenção, jovens, adolescentes, irmãos, a diferença entre o que é amor e o que é paixão. Eu disse ontem que um casamento começa antes de você conhecer a pessoa. O casamento, ele começa lá atrás. Ele começa na sua visão de mundo, ele começa na sua visão sobre o sexo oposto, sobre o que você quer para a sua vida. O casamento começa lá atrás. Quando você vai conhecer a pessoa, quando você conhece alguém, então o casamento começa a se estabelecer. E, gente, há tantas pessoas que casaram errado, que fizeram um mau casamento, porque não souberam e não entenderam, não discerniram o que é amar. E esse é um problema muito sério das relações nos dias de hoje. Observem alguns momentos da história de Amon e sua irmã Tamar.
eles eram filhos do mesmo pai, Davi, porém de mães diferentes. E naquela época, nesse contexto, isso não se fazia assim. Como a passagem diz, houve um momento que Tamar disse a Amon: não se faz assim em Israel. Gente, eu acho essa frase tão forte. Eu me lembro de ter pregado uma mensagem num congresso de juventude, lá no Brasil, um congresso muito grande, em que eu usei essa frase: não se faz assim em Israel, não se faz assim na igreja, não se faz assim no meio do povo de Deus, não se faz assim. Ah, mas o mundo está fazendo, mas não se faz assim aqui. O mundo está fazendo isso, o mundo está fazendo aquilo, a sociedade está fazendo isso, as pessoas estão agindo assim, mas não se faz assim em Israel, não se faz assim aqui, no meio dos crentes, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Amém ou não? É verdade ou não, gente? Não se faz assim em Israel. Repete essa frase comigo: não se faz assim em Israel. De novo, gente, não. Tem coisa que gente não faz. Por isso que o crente, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque agora habita nele o Espírito Santo, ele é propriedade de Deus, ele é templo do Espírito de Deus, o seu corpo tem que ser mantido em honra, ele não pode fazer assim. Ah, mas eu fazia assim não sei aonde. Existem muitos homens que entram na igreja para caçar mulher. E existe mulher que entra na igreja para caçar homem. Eu me lembro de uma menina, uma jovem, que entrou em nossa igreja muitos anos atrás. Eu nunca esqueci daquele fato, aquilo me dói muito. Sabe aquela menina que parece que nasceu das páginas do Novo Testamento? Aquela pessoa realmente convertida. Aquela pessoa que nasce no primeiro amor. Aquela pessoa com boa intenção, iludida com as coisas ainda de Deus, naquela paixão linda por Deus, ela se converteu. Chegou um rapaz lá na igreja que era profissional em fazer isso, e a vida dele toda era capturar algumas moças na igreja, ter vivência sexual com elas e etc, etc. Mas ele não queria ter relacionamento nenhum, ele não queria ter nada sério diante de Deus com elas. Pois bem, ele vai e se aproxima dessa moça. E eu chamei ela e disse: cuidado, eu não posso me meter na sua vida particular, eu sou apenas seu pastor, mas eu quero dizer a você que você tome muito cuidado com esse rapaz, porque ele não tem uma boa fama entre nós. Eu já fui advertido algumas vezes, mas eu também não posso proibi-lo de ele entrar na porta da igreja, eu não posso proibi-lo de ele se sentar na igreja. E, gente, ele foi, se aproximou dela, ele começou a se envolver com ela. Hoje, essa moça está completamente fora da igreja, longe de Deus, se casou com essa moça e faz ela sofrer até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque esse rapaz não tem a Deus. Você sabe qual é o único critério para o casamento? O único critério para o casamento é que essa pessoa tenha a comunhão de fé que você tem. Não vos junteis em jugo desigual. Quanta gente ignora, quanta gente despreza o texto bíblico, quanta gente que no afã da paixão não percebe isso e herda sofrimentos e sofrimentos na vida porque casou errado. O Senhor te dá a liberdade de escolher, você vai escolher o rostinho que você quiser, você vai escolher o tamanho que você quiser de pessoa, você vai escolher a personalidade que você quiser, mas há um critério no Novo Testamento: não vos ponhais em julgo desigual. Não se juntem com uma pessoa que não comunga da mesma fé em Cristo Jesus que vocês. É isso que está na Bíblia. Mas muita gente não vê isso e acaba se desviando. Irmãos, tinha uma moça, um outro caso lá na igreja, um outro caso agora, de uma moça que ia casar, e vocês sabem como é que as moças ficam depois de uma certa idade, não é?
uma questão preconceituosa, né? Até os 25 anos, esperei com paciência no Senhor, e elas usam muito esse texto. Passou dos 25 anos, vai chegando nos 30, 35, muda de versículo, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Já estão ficando nervosas. Quando ela passa dos 40, 45, muda de texto de novo. O que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Aí acontece o casamento, né? Aí o casamento acontece aquele problema sério. Não tenha pressa em casar. Não tenha pressa em casar. Espere no Senhor e que você possa estar consciente de que tem que ser uma pessoa de Deus. Essa moça estava na fase, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ela estava em pânico. Eu tenho que casar, eu estou ficando velha, eu não vou ter mais filhos, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Ela foi e se juntou em julgo desigual. E eu chamei ela no gabinete. Eu falei, minha filha, você é uma moça inteligente, uma moça que trabalha para Deus, uma moça em que a família está aqui, e você está se metendo com uma pessoa que não é de Deus. Esse rapaz, inclusive, tem vícios muito complicados. Esse rapaz não quer saber da igreja. Esse era aqueles que nem entrar na igreja para dar qualquer pinta de que estava afim da menina, ele dava, não. Ele dizia, eu não quero saber de Deus, eu não estou afim. Mas ela apaixonou-se por ele, ela se envolveu e ela acabou se casando. Pois bem, nasceu o primeiro filho. Ele virou-se para ela e disse o seguinte: nem me vem com essa ideia de levar o meu filho para a igreja, porque o meu filho não vai para a igreja. Depois ela quis apresentar o menino ao Senhor. Ele disse, tudo bem, se você faz tanta questão e o filho é seu, você vai apresentar o menino ao Senhor, e eu vou levar o menino na sessão do meu centro no sábado pela manhã, e eu vou oferecê-lo ao meu santo protetor. Ele ia passar por um ritual de umbanda e ser oferecido no altar a Satanás. E agora, gente? Mas a Bíblia está avisando. A palavra de Deus diz o seguinte: não vos junteis em julgo desigual. Há coisas que não se faz no meio de Israel. Mas às vezes a gente teima e a gente acaba caindo onde não devia. Ora, o que acontece com esse rapaz chamado Amon, que a Bíblia agora está dizendo para nós? Olhem o versículo 2, ele angustiou-se por Tamar. A palavra aqui é paixão. A palavra paixão, na sua raiz, é muito interessante isso. A palavra paixão tem por raiz a expressão grega patos. Ah, pastor, então quer dizer que um apaixonado é um pato. É parecido com isso, mas é outra coisa. Patos é a raiz da palavra patologia. Patos é doença. A enfermidade de Amon. Você sabe o que é uma paixão? Hoje, olha para cá, comprovado cientificamente, mexe com o sistema neuronal e com os sistemas bioquímicos do cérebro. A paixão leva uma pessoa a adoecer. Quando nós ficamos apaixonados, nós é como se estivéssemos adoecidos. Gente, vamos confessar aqui. Quem que já não se apaixonou? Levante sua mão. Só eu me apaixonei? Quem já se apaixonou? Confessou. Sandra, minha filha, você acabou de levantar a sua mão. Você se apaixonou por quem? Ai. Tá vendo? Me apaixonei pelo meu marido. É tão bonito isso, né, gente? Espero que seja verdade. Tudo bem. Meu irmão, você já se apaixonou? Por quem? Foi um pouco mais sincero. Juscelino, você já se apaixonou, meu filho? Não, nunca se apaixonou. É.
30 vezes. Todas em Goiânia. Goiânia tem um negócio diferente, então, que a pessoa se apaixona, né? Quem vai lá se apaixona. E qual foi a sua última paixão, Juscelino? Pode apresentar para nós a sua paixão? Olha, ele está tão apaixonado que ele sentou a 30 metros dela. Isso é fruto do casamento depois de algum tempo. Quanto mais distante, melhor. Né? Muito bem. Que coisa. É o quê, minha irmã? Para dar saudade. O ideal é que ele fique longe uns 30 dias, né? Para dar bastante saudade. Irmã Esté já se apaixonou? Muitas vezes? Olha, irmã, cuidado. Irmão Gustavo está aí? Não. Então pode abrir o coração. O irmão Gustavo não está aí, só está entre nós. A grande paixão foi quem? E olha, o Gugu. Gracinha. Ô, gente, todos nós nos apaixonamos. Qual é o problema, então, da paixão? É que ela pode levar uma pessoa ao adoecimento emocional. Ela pode gerar uma dependência. Vocês já viram como a gente fica meio retardado, apaixonado? Não fica, gente? Pode contar a verdade. Você faz coisas, né? O telefone toca quando você está apaixonado. O que acontece? Taquicardia. Uma vez eu estava apaixonado, não contem para ninguém, o telefone tocou, eu fui lá com aquela certeza, peguei o telefone, quem era? Era a minha avó. Eu fiquei tão decepcionado com a minha avó, eu disse, vó, desliga o telefone. Ela, o que é isso, meu neto? Eu falei, desliga, eu estou esperando uma ligação. Só tinha telefone fixo, não tinha telefone celular, eu sou do tempo que só tinha telefone fixo, entendeu? E a gente ficava olhando para o telefone e falava, toca, 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 é coisa de apaixonado. Você compra presentes caríssimos, endividamentos, você faz dívidas, não é verdade? E, gente, por que depois a paixão passa? Paixão passa? Ué, mas por que paixão passa? Porque tem que haver com fisiologia cerebral. Tem que haver, e a paixão tem relação com todo o sistema bioquímico do cérebro. É muito gostoso estar apaixonado, mas não há quem suporte viver apaixonado. A pessoa morre. É tanta adrenalina, é tanta emoção que você não aguenta. Eles dão um tempo de que a paixão, ela pode durar de 6 meses a 1 ano. Casos patológicos já aconteceram de pessoas em estado de paixão por 3 anos. Olha o que estava acontecendo com Amon. Esse texto é fantástico. Quando o amiguinho dele, tem sempre um amigo, não é? Tem sempre uma amiga, tem sempre um amigo para botar lenha na fogueira, e tem amigo que não é gente boa, que na verdade não é amigo nenhum. Diz o texto, verso 2, ele angustiou-se por Tamar, sua irmã, a ponto de quê? A ponto de quê, gente? Adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Ora, ele estava com uma intenção de fazer com ela alguma coisa. E diz a palavra que nesse momento aparece o tal do Jonadab. O Jonadab vai dizer para ele, vai armar um plano com ele, mas olha como é que ele começa conversando no versículo 4. Por que você está tão magrinho? É verdade. Você sabia que a paixão emagrece, a gente para de comer? Já ficou apaixonado? Quer fazer dieta? Se apaixone. Se apaixone. De preferência pelo seu marido, pela sua esposa, se você for casado. A gente começa a definhar, a gente perde o interesse pela comida. Existe uma composição química que vai afetar até o apetite da pessoa. E naquele momento, Amon parou de comer. E agora um plano é feito por Jonadab. Ele diz assim, você vai fingir. Entra uma outra coisa na paixão, aqui, nesse momento. Entra a mentira. Olha que coisa interessante. Entra a doença, entra coisas que não se faz em Israel, e entra agora a mentira. Você vai se fingir de doente e vai pedir para o seu pai,
pai, manda que Tamar venha até a mim e faça uns bolos. Agora, olha o que acontece no texto, irmãos, para quem está apaixonado. Tamar foi à casa de Amon, versículo 8, seu irmão, e ele estava deitado. Olha, agora eu quero que você faça a cena na cabeça. Faz a cena, ele deitado, fingindo que está doente, está fingindo. Ela tomou a massa e a amassou e fez bolos. Aonde? Diante dele. O cara está deitado na cama e ela cozinhando. Sabe como é que é o nome disso aqui? Fantasia. Fazendo bolo e ele olhando. Ela cozinhando e ele olhando. Tomou a assadeira, versículo 9. Virou os bolos diante dele. Porém se recusou a comer e disse a Amon: saiam todos da minha presença. Eu estou muito doente, não quero ver ninguém, estou mal, deprimido, saiam da minha presença. Fez sair a todos, e agora ele vai e faz a proposta para a irmã: deita-te comigo na minha cama, eu quero comer da tua mão, bota bolinho na minha boca. Ela diz assim: não, meu irmão, versículo 12, não me forces, não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Agora olha o versículo 13, gente. Porque onde iria eu com a minha vergonha? Uma mulher que perdera a virgindade na violência seria desonrada diante do seu povo. E tu serias como um louco. Eu sou tua irmã. Eu peço-te, olha o que ela diz para ele: fala com o rei, era o pai deles, e ele não me negará a ti. Se você for pedir a minha mão em casamento, porque naquela época, em algumas circunstâncias, era normal o casamento entre irmãos, porém ele não deu ouvidos. Apaixonado dá ouvido a alguém? Uma pessoa adoecida dá ouvido a alguém? E àquela altura, depois de ter assistido aquela cena dela fazendo bolo, ele estava louco. Ele estava doido, a libido em alta, imaginem. Imaginem os irmãos. Ele estava naquele ponto de bala. O que ele faz? Ele pega a moça e violenta. Agora, irmãos, vem a coisa mais interessante. Não sei se você já prestou atenção nesse texto da Bíblia. Olha o que está escrito no versículo 17. No 17 não, no versículo 15. Amon sentiu por ela o quê? Grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe votara. Depois que ele ejaculou, acabou a fantasia. Tem uma outra versão que diz assim: ele teve nojo dela. Gente, isso acontece, meninas, meninos, irmãos, isso acontece. Depois de uma relação sexual, a mulher está esperando um movimento afetuoso. Coisa mais esquisita para a mulher. Olha aqui, homem, é o cara acabar de ter uma relação, ele acabou e ele sai correndo, vai para algum lugar. Ela pergunta: você vai para onde? Eu vou na geladeira. Você vai para onde? Não, eu vou pegar um biscoito. É a coisa mais esquisita, porque naquele momento ali, a mulher quer se sentir afagada. Ela quer se sentir amada. Se o cara levanta, como ela se sente, mulheres? Usada. Aí o marido diz assim: mas eu sou teu marido. Cabeça de mulher é outra coisa.
É isso que a gente precisa entender, eu preciso entender. Gente, essa palavra está me dando um calor. Ainda mais que eu estou solteiro aqui. Cabeça de mulher é cabeça de homem. A gente precisa entender que tem diferença. Então, depois de um ato sexual, a mulher precisa de acolhimento. Não adianta você levantar para tomar uma água na cozinha. Tem cara que vai ver filme. Ou então, liga. Eu lembro de uma briga que eu apartei lá na igreja. Muito interessante. O cara resolveu ter um momento com a esposa, teve um momento com a esposa, e diz ele que quando terminou, ou estava terminando, olha só, cabeça de homem, ele olhou, o relógio eram 5:04, ia começar uma decisão do campeonato carioca do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, era Vasco e Flamengo, um negócio desse. O cara era vascaíno? Não era, Marcão, era flamenguista. Era flamenguista, eu conheço. E ele disse que a cena foi a seguinte: a briga aconteceu porque assim que ele fez o que Amon fez, assim que ele ejaculou, ele se levanta e sai. E ela diz assim: você vai para onde? Ele falou assim: eu tenho que ver a final, eu tenho que ver a final. E ela disse assim: e eu vejo a final como? Como é que fica o meu final aqui? E o meu final, como é que acontece? O pau cantou, no mau sentido da palavra, a briga aconteceu, os dois foram para o gabinete. Agora veja o que chega para a gente, irmãos. Vocês não sabem as coisas que chegam no gabinete de um pastor. Eu digo que se o sofá do gabinete falasse, ia ser uma tragédia. E aí eles brigam ali, e eu falei, mas gente, qual é a razão da briga? Eles não conseguiam contar. Eles vão levar o problema para o gabinete, mas não conseguiam dizer que o problema tinha sido uma relação sexual e o jogo de futebol. E agora? Aí eu não estava entendendo. Ele disse assim: vocês estão parecendo dois malucos aqui. Tá, eu já entendi que vocês estão em crise, houve um conflito, uma cena aconteceu. O que houve? Aí é que ela disse: pastor, como é que eu posso ser uma mulher amada e feliz, o meu marido tendo relação comigo e olhando e querendo olhar jogador de futebol? Eu estou desconfiado que esse cara é gay. E ele disse: você não faz comigo, você não me falte respeito, eu mato você. Aí vai embora. Como é que você me troca por 22 jogadores? O que é melhor? Me olhar ou olhar o jogador? Ele dizia assim: mas era a final. Marcão, explica um negócio desse. Era a final. Como é que a mulher vai entender um negócio desse, gente? Que era a final do campeonato? Não entende. Cabeça de mulher. Olha só, homens, mulher faz uns negócios com a gente que elas são especialistas. A gente não percebe, elas são mais inteligentes. Elas usam os dois lados do cérebro melhor que nós. Sabiam disso? É verdade, é científico. Por exemplo, quer ver um teste que mulher faz com homem por causa de jogo de futebol? Aqui eu não sei, mas lá no Brasil, pede para o cara jogar o lixo na hora do jogo. Olha lá, ó, ali o sofrimento do homem. Nem sabia o que acontecia na casa dele, eu sei que acontece direto. Vai jogar o lixo ou não vai? Mas tem que ser agora? Não pode ser depois? Não, tem que ser agora. O que ela está querendo? Hein? O que ela está querendo? É isso aí. Ela quer saber se você está dando atenção para ela. Se você realmente vai ter um gesto. E você... Eu tenho um amigo que é surdo. O que ele faz? Ele desliga o aparelho. O cachorro desliga o aparelho. E ela fica: ô Jorge. Ele desliga o aparelho. Olhando a televisão, não sei como, mas com o aparelho desligado. Fica só vendo cena. Mulher diferente. Depois que acabou o negócio, ele sente ódio e nojo da sua irmã. É exatamente característico da paixão. Agora vamos lá. Você que está anotando aí, faz uma linha no meio e bota assim: diferenças de amor e paixão. Gente, o amor é paciente. 1 Coríntios capítulo 13. A paixão não sabe esperar. Foi o que aconteceu com Amon. Amon não amava Tamar.
Na verdade, ele se engana, ele está apaixonado. E quem está apaixonado não espera, e o amor é paciente. Se você quer saber se uma pessoa ama você, ela tem que saber esperar o momento certo, a hora certa, inclusive em relação a questões de homossexualidade. Existe, no campo da homossexualidade, casais hoje revelando-se homossexuais depois de casados. Pessoas casadas que depois de alguns anos aparecem com a novidade. Daniela Mercury está fazendo moda. Teve um casal de nossa ex-igreja, depois de muitos anos de casado, que ela vai e disse para ele, ela já tinha filhos adolescentes, que ela se apaixonava por uma mulher. Acho que a Esté conhece, família. Gente, isso está acontecendo. Você pergunta, pastor, por quê? Porque o pecado, ele está entrando na vida da família em todos os ângulos, por todas as brechas e por todas as portas. Por todas as portas. O amor, ele é paciente. Agora, a paixão, ela nunca saberá esperar. A paixão é um sentimento extraordinário, no sentido de repentino, explosivo, enquanto que o amor é um sentimento de serenidade. Segunda característica da diferenciação: o amor é benigno e a paixão esquece a bondade. Cadê o carinho de Amon com Tamar? Cadê o carinho? Onde é que estava todo o cuidado, toda a atenção? Onde é que estava agora toda aquela observação, aquela coisa tão linda que parecia estar acontecendo? Sumiu. O amor é benigno. O que é benignidade? Anote aí. Benignidade é colocar a bondade em ação. Uma pessoa que é benigna é uma pessoa que é boa para outra em ação. Ela não só diz que é boa, ela faz atos de bondade. O benigno é aquele que faz atos de bondade. O meu marido faz atos de bondade. A minha esposa faz atos de bondade. O amor é benigno. Enquanto que a paixão esquece a bondade. Depois você vai fazer aí uma avaliação do seu próprio relacionamento. Se você ama ou se é alguma coisa da paixão que já até desapareceu. Terceira característica de contraste: o amor não arde em ciúme. Vejam a expressão, está na Bíblia, 1 Coríntios 13, não arde em ciúme. Não quer dizer que o amor não tenha uma pitada do ciúme. O texto diz que não arde em ciúme. A pessoa não sente um ciúme doentio, exagerado. A paixão, sim. Se você fizer isso, eu mato você. Isso não é amor. Isso é homicídio. Não é? A pessoa não tem qualquer tolerância. E, gente, existe a cabeça patológica. A cabeça patológica é um negócio muito grave. Porque a cabeça patológica, a pessoa, a gente devia ter um tratamento antes do casamento. Porque a gente vai e leva para o casamento as nossas doenças emocionais, traumas e mazelas. Tem gente que cria, tem mentes doentias, que criam situações. Estou passando um caso na igreja muito difícil, de um rapaz que entrou numa espécie de surto emocional e ele cria uma história de que a sua esposa sempre o trai. E ela trai ele, na cabeça dele, com qualquer coisa. Pode ser com homem, com mulher, com cachorro, com qualquer coisa. Ela imagina que ela o está traindo.
E sabe o que aconteceu com esse caso? 2 filhos, ele saiu de casa. E aí eles vêm ao gabinete pastoral, o pastor, eu e outros, tentamos dizer a ele que ele não estava bem, que aquilo não era verdade. Nós tínhamos convicção do que estávamos falando, nós tínhamos provas daquilo que nós estávamos falando, e ele se voltou contra os pastores, se voltou contra a igreja. Agora ele saiu da igreja. Ele primeiro saiu de casa, ele agora saiu da igreja. Ele ainda acredita que ela está traindo. Isso é movimento patológico. Existem casais patologizados, adoecidos, não só com o aspecto do ciúme, mas com outros aspectos. Pessoas que usam de violência, pessoas que usam de perversão no casamento, que são patologias. Tive uma jovem, uns anos atrás, que eu fiz o casamento deles, foi uma coisa muito interessante. Na primeira igreja onde eu fui pastor, não no Recreio, e eles se casaram. Mais ou menos uns 8 meses depois, eles foram ao gabinete conversar comigo, muito constrangidos, dizendo o seguinte: pastor, até hoje, 8 meses se passaram, nós não consumamos o ato conjugal. Nós não conseguimos ter relações. E aí, eu disse, bom, fiquei até preocupado se eu tinha dado a benção errada, né? Falei, caramba, vamos tentar ajudar, vamos conversar. E eu comecei a conversar com o casal, fazer um tratamento terapêutico com eles ali. E eu pedi para que eles descrevessem, né, o momento que eles estavam vivendo de intimidade. E ela dizia que ele começava a estar com ela, daqui a pouco ele ia e se levantava e saía. E me veio um insight naquele instante, e eu perguntei para ele assim, o que é que você faz quando você sai? E eu vi que ele ficou ruborizado. Ele ficou vermelho, ele ficou em crise, ele começou a ficar com a boca seca e ter reações de nervoso. Eu disse, aqui está o problema. Eu falei, o que você faz quando você sai da cama onde estava com sua esposa? O que é que você faz? E ele disse, eu entro do banheiro e me masturbo. E por quê? Porque ele era dependente. Porque um tio o viciara. Ele vai para o casamento sem aquilo tratado. É um masturbador compulsivo que não consegue concluir o ato conjugal. Podia ser isso ou podia ser o processo de ejaculação precoce, que está dentro do mesmo problema. Porque a masturbação faz com que a ejaculação se torne precoce. E aí vocês, mulheres, sabem o que acontece. E aí, gente, foi um problema, porque o negócio era complicado, não era tão simples. Não era só, eles queriam, eles se amavam, mas ele tinha um problema. Nós começamos a tratar o problema, foi muito legal. Nós ficamos alguns meses tratando aquele problema. Um dia, eles chegaram lá no meu gabinete com um balão de gás e um bolo. Eu tinha entendido tudo. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor, né? Nada melhor, fizemos uma festinha, oramos a Deus, agradecemos, e ele foi até rápido, disse, pastor, eu tenho que ir para casa, porque eu estou tão empolgado que eu vou continuar o serviço, né? Eu falei, então vai, meu filho, não perde seu tempo, não, vai sim, porque a vida é curta, né? E quem sabe isso aí, isso não pode voltar nunca mais. Gente, patologias, situações que vêm na vida conjugal, não é só com ciúme, o amor não arde em ciúme, o amor, ele não pode sustentar esses movimentos patológicos do casamento. Diz um texto interessante, lá em 1 Coríntios 13, que o amor não se exaspera. O que é isso? No termo grego, o amor, ele não se torna áspero. A paixão é áspera.
A paixão trata com agressividade. A paixão não sabe esperar. Outra coisa que diz sobre o amor, na diferença da paixão, em 1 Coríntios 13, é que o amor não busca seus interesses. Muito interessante isso. O amor não busca os seus interesses. Uma pessoa apaixonada, ela pensa somente em si. É muito importante no ato conjugal que você leve em consideração aquele que está com você. A alegria de desfrutar daquele momento. A bênção chamada sexo debaixo da graça de Deus. Isso é muito importante, gente. Mas aquele que é apenas apaixonado, porque a paixão tem a ver com carne, a paixão tem a ver só com libido, com desejo, ele não consegue esperar, ele não consegue pensar no outro. Outra frase importante que Paulo diz em 1 Coríntios 13 é que o amor não suspeita mal, enquanto que a paixão é sempre desconfiada. Quem é que te ligou, hein? Já pensou viver com uma pessoa assim? Eu sei que aqui na Bay Area não tem, todo mundo está muito bem tratado, mas eu vejo muito isso lá no Brasil. Quem telefonou? Marido que tem que invadir o telefone da mulher, mulher que tem que invadir o telefone do marido. Por quê? Existe um adoecimento na relação. Isso é adoecimento, pastor Ribamar, da relação. Não é suportável viver assim, gente. É insuportável. Uma pessoa que invade todos os espaços por falta de confiança. Onde é que o casamento acaba? O casamento acaba na falta de confiança. Alguém já disse uma vez que a terceira pessoa não é a causa de nada. A terceira pessoa é consequência de um casamento acabado. Não é a terceira pessoa que acaba com o casamento de ninguém. Quando um casal, um homem e uma mulher, chega a procurar uma terceira pessoa, é porque aquele casamento já acabou. É claro que todos os pesos do adultério e da traição virão. Mas a gente tem que cuidar para não chegar lá. A gente tem que cuidar para não chegar nesse nível de sofrimento. O amor não suspeita mal, a paixão é desconfiada. O movimento de Amon, depois que ele tem o sexo, é tratá-la como objeto. Ele coloca ela em posição de vergonha, ele a rejeita, ele manda embora, ele a despreza. Enquanto que o amor acolheria, o amor permaneceria, o amor seria afetuoso, o amor daria significado ao ato, tudo isso. Mas quando nós somos levados apenas por paixão, e você sabe que a ciência já descobriu que a paixão ela é viciante. Tem pessoas que só ficam com o outro no ciclo da paixão. Como a paixão é um ciclo bioquímico, cerebral, quando passa o ciclo da paixão, ele larga aquela pessoa e precisa se apaixonar por uma outra pessoa. Porque o ciclo da paixão, no processo hormonal, é viciante. Interessante isso, gente. Há coisas de vícios cerebrais. Hoje, por exemplo, a ciência está descobrindo, a neurociência está descobrindo, pastor Ribamar, que a dependência criada no cérebro, química, pelos processadores eletrônicos, é semelhante ao vício da cocaína. O efeito no cérebro sobre ser viciado em jogos eletrônicos, em tablet, a pessoa que fica viciada, sabe aquela pessoa que não consegue mais conversar com você? Que é só olhando para o WhatsApp, para o telefone, é só olhando para o computador. Então, ela está num nível de dependência semelhante ao que a cocaína faz no cérebro. E a paixão, ela é um processo bioquímico viciante. Por isso, irmãos, que vai acontecer o seguinte: a sua mulher, o seu marido, jovem,
a pessoa com quem você vai casar, ou a pessoa com quem você já casou, ela vai envelhecer com você. Ela vai envelhecer com você e os hormônios vão cair. Está entendendo? Os hormônios diminuem de atividade e o corpo vai se tornando flácido e as células vão morrendo. Está percebendo o que vai acontecer? Está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que vai ficar o rostinho? Hein? Você acha que eu era assim? Hein? Eu tive cabelo no ombro. Aqui, ó. Hein? Há testemunhas aqui, né? E o que vai ficar depois em que o nível de libido for bem baixinho? Porque os hormônios diminuíram. A menopausa chegou. E aí, gente? Quem casou com corpo vai morrer. Por quê? O corpo não vai ter mais a função. Agora, quem casa com a pessoa, quem casa com a alma, quem casa por amor, enxerga mais do que um corpo, enxerga mais do que uma carne, do que um pedaço de peito. Deu para entender? Vai chegar um dia que você vai olhar para ele e vai parecer um maracujá bem rogado. Não é verdade? Se é glória a Deus, eu não sei. Eu não tenho tanta certeza da glória a Deus, mas é fato. E aí, gente, saiu uma reportagem essa semana, acho que foi anteontem, de um americano com uma americana que morreram com 5 minutos de diferença. Vocês viram isso? 5 minutos de diferença, 73 anos de casados. 73 anos de casados. Ele morreu de Alzheimer e ela de Alzheimer. Só que a família não teve condições, por uma série de razões lá, eles não podiam ficar no mesmo asilo de idosos, ficaram em asilos diferentes. Ele morre sem saber, ela morre 5 minutos depois. Você sabia que existe um negócio de ligação de alma? Isso é verdade. Existe uma questão espiritual no ser uma carne só. Não é só uma questão de corpo, não, gente. As pessoas tratam casamento, relação, sexualidade como uma coisa só carnal. Sexo é altamente espiritual. Chocou? Sexo é altamente espiritual. E eu me lembro de um dos maiores especialistas em casamento dizer o seguinte lá no Brasil: a vida sexual de um casal é tão importante quanto a vida devocional. Eu me lembro uma vez, fui repetir essa frase num congresso de casais. O marido levantou e disse: não está vendo, não estou te falando? Eu não te falo. O cara estava desesperado. A vida sexual do casal é tão importante quanto a vida devocional. Que se você travou, você botou o cara na boca do lobo. Não adianta. Esse negócio de trancar bolso, homem tranca bolso, mulher tranca a perna, vai trancando o negócio. Isso não funciona. Não é verdade, irmãs? Não funciona. Não adianta rir assim, que eu sei que você sabe do que eu estou dizendo. Não é? Gente, existe uma questão de alma. Na sexualidade, na vida de um casal, amor é uma coisa diferente. Houve um outro caso, e esse eu tenho um recorte de jornal, mas foi da morte também de um casal de 50 e poucos anos de casados. Morreram com 3 minutos de diferença no mesmo hospital. Mas o que chamou a atenção, que os filhos, os dois já não falavam mais, muito velhinhos, e não tinham mais comunicação, mas estavam no mesmo quarto, na mesma enfermaria. E quando eles viram, os médicos viram que os dois, quase ao mesmo tempo, começaram a ter uma baixa de batimento cardíaco,
os filhos juntaram a cama, dentro do hospital. E quando eles juntaram a cama, a gente está na reportagem do jornal o Globo, eu tenho recorte. Acho que foi o último suspiro e a última força. Ele levantou a mão e colocou na mão dela a mão dele. E os dois morreram. Chocante, não é? Mas é bonito. Bonito. Minha mulher um dia disse um negócio para mim que eu fiquei pensando, nunca tinha pensado naquilo. A mulher tem uns negócios na cabeça. Ela disse assim, eu quero ser enterrada na mesma sepultura que você. Eu falei, o quê? É sim. E eu não sei se o Ribamar estava presente. Eu fui brincar com a coisa, levou a sério, ela ficou aborrecida. Eu disse, eu não. Por que tem que ficar na minha? Tem que ficar. Está falando sério. Aí eu me lembrei que a família dela comprou uma sepultura no cemitério de Inhaúma. Eu falei para ela, eu não vou. O cemitério de Inhaúma é horroroso. O pessoal faz macumba na porta, não quero ficar ali não. Sou crente, mas meu corpinho não vai ficar ali não. Aí ela virou para mim e falou assim, você trata de comprar uma sepultura. Porque se você não comprar, você vai para lá. E tem que ficar onde eu ficar. Eu nunca tinha pensado. Você vê se eu vou pensar, se o homem vai pensar onde é que vai ser enterrado. Gente, o homem não pensa assim. A mulher está pensando onde que ela vai ficar. Quer dizer, é uma coisa tão bonita, né? Me aborreceu a vida toda, agora ainda quer ser enterrada do meu lado. Me trouxe várias dificuldades, agora quer ficar ali do meu lado. Isso é amor. Só pode ser amor, né? E a mulher ainda diz assim, e nos encontraremos lá, nas regiões celestiais. Quer dizer, o negócio vai continuar. A confusão vai continuar. Mas Deus, na sua sabedoria, diz assim, não haverá sexualidade. Não haverá nem mais macho, nem fêmea. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Vai acabar esse sofrimento. Mas, gente, isso é muito legal quando você encontra alguém que realmente ama. É invejável, não é não? Você encontrar uma pessoa que ama. A sexualidade na Bíblia ela é vivida dentro desse ambiente de amor e não de paixão. Se a sexualidade for vivida só no ambiente da paixão, ela se torna doentia. Por isso que tem casal hoje fazendo de tudo, perversão. A moda hoje é swing. É troca de casais, e vale tudo. E o marido de uma pega o marido da outra. E essa moda está pegando, e tem gente evangélica fazendo isso. Evangélica. Pode ser evangélico, mas não é crente. Não é convertido. Uma pessoa convertida não faz isso. Eu quero terminar essa noite falando de alguns absolutos de Deus. Coloca aí. O que são absolutos de Deus? Eu vou dar texto bíblico. São coisas que Deus não negocia, que não tem conversa, que está na lei e reafirmada pelo Novo Testamento. Deus não negocia. Primeiro absoluto de Deus é que homossexualidade é pecado. Levítico 18, 22, Romanos capítulo 1, 24, 26 e 27. Levítico 18, 22. Vamos ler? Levítico é o livro da lei, capítulo 18, verso 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Isto é abominação diante do Senhor. Olha Romanos capítulo 1. É muito direto, não precisa interpretar, precisa ser pastor, exegeta, não precisa de comentário, nada disso. É tão claro, porque os caras estão fazendo de tudo para tentar provar outra coisa. Romanos, capítulo 1,
Vejam lá o versículo de número 24. O 24 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração. Concupiscência é desejo, tá? Pela concupiscência do próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Quer dizer, Deus deixou. É tanto pecado, tanta maldade, tanto desejo errado, que Deus entregou eles ao pecado deles. Verso 25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eterno. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. É absoluto de Deus, não tem negócio. Se você é uma pessoa saudável e é crente, não tem como você ser ou viver numa prática homossexual. Se você tem uma prática homossexual e chega na igreja, tem que se submeter ao tratamento. Tem que ser tratado. Agora, a prática dessa vivência desagrada ao Senhor. Outro absoluto de Deus: fornicação é pecado. O que é fornicação? Apocalipse 21, 8. A fornicação é a prática sexual desenfreada. É a loucura da vida sexual. É a deturpação da vida sexual. Fornicar é pecado. Terceiro absoluto de Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Prostituição é pecado. Pessoas que se vendem, e atenção, tem prostitutos e prostitutas diferentes. Pessoas que ficam com as outras por causa de dinheiro, pessoas que ficam com as outras por causa de um carro, pessoas que ficam com as outras por causa de um imóvel. Isso é prostituição. Ficar com alguém com interesse alheio. Outro absoluto: bestialidade é pecado. Você sabe o que é bestialidade? Sexo com animais. Há vídeos que são produzidos hoje para casais, de casais fazendo sexo com animais. Levítico 18, 23. Bestialidade é pecado. Homossexualismo foi o primeiro, fornicação foi o segundo, prostituição foi o terceiro. São todos pecados sexuais. Bestialidade foi o quarto. Quinto, estupro é pecado, como foi o caso de Amon. Sexto, incesto é pecado. Está desautorizado pela palavra, hoje, na cultura contemporânea, o casamento entre irmãos. Sétimo, adultério é pecado. Mateus 5, 27 e 28. O que é adulterar? É a traição. E Jesus foi tão severo com isso que diz: aquele que cobiçar uma mulher em seu pensamento, com ela já cometeu adultério. E por fim, o desvio abusivo das relações sexuais. Romanos 1, 26, que acabamos de ler, Levítico 15, 24. O que é isso? É pessoa que quer fazer o ato sexual com as coisas mais abusivas e ofensivas ao corpo. Não houve o caso daquele ator no Rio de Janeiro que foi parar com uma cenoura no ânus? E com outras perversões que acontecem nos dias de hoje. Tudo aquilo que é agressivo e contrário, diz o texto, à natureza. Gente, são absolutos de Deus. Eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte:
tomem cuidado aqueles que são solteiros com jugo desigual. Só se case com convicção. Não se case porque está simplesmente apaixonado. E a grande pergunta é se essa pessoa é de Deus. Aprendam, vocês que são solteiros, a dizer não. Tenham a motivação correta para o casamento. E quem é casado? Quem está casado? Mantenha o seu leito em santidade e honra. Mantenha a sua vida debaixo da orientação da palavra. E não vos conformeis com este mundo e com este século. Não façam sexo sem a presença de Deus. É muito bom ter vida sexual e saber que Deus está presente, que Deus está abençoando e que Deus está feliz com a nossa sexualidade. Deus nos fez seres sexuados para que vivamos a sexualidade da maneira mais saudável e abençoada possível. Amém, gente? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Às vezes você escuta coisas muito fortes. Esse tema é forte. Sexualidade é um tema muito forte. Você ouviu coisas fortes aqui. Eu não sei como está o seu casamento, se você é solteiro, mas peça a Deus que você tenha uma vida sexual de hoje para frente, daqui para frente, absolutamente saudável na presença do Senhor. Se você é solteiro, que você espere Deus te autorizar no casamento a tua vida sexual. Se você é casado, pede a Deus para que a alegria da vida sexual seja retomada no seu leito. Que o seu leito não seja manchado, maculado. Eu queria sugerir agora que você orasse, meu irmão, minha irmã, pela sua vida sexual. Talvez você nunca tenha feito uma oração dessa. Talvez muitos tabus dentro de uma igreja se falar disso. Mas é importante, porque sexualidade é parte da gente. Meu Deus, meu Pai, eu consagro no teu altar as nossas vidas. Eu suplico, Senhor, que o Senhor abençoe a sexualidade de cada pessoa que está aqui. Das pessoas que são viúvas, viúvos, que o Senhor possa, se for a tua vontade, ajudá-los em abstinência e castidade. Aqueles que são solteiros, que querem se casar, que o Senhor possa trazer a pessoa certa que venha do Senhor e que no ato do casamento, debaixo da tua bênção, desenvolva uma vida sexualmente saudável. Aqueles que são casados, Senhor, ó Deus, livra os casais do adultério, livra os casais das perversões, livra os casais de pensarem aquilo que o Senhor não quer que eles pensem. Restaura relações, restaura, Senhor, a vida de famílias, de casais, no campo da sexualidade. Dá-nos, ó Deus, saúde, equilíbrio, quanto à nossa sexualidade. Aqueles talvez que estejam sofrendo por causa desta área, que o Senhor possa restaurar e abençoar. Eu te suplico e entrego a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus que concorda com esta oração, diga ao Senhor, amém. Adoremos ao Senhor.